Bom, pessoal, vamos dar continuidade à disciplina Produção e Industrialização de Cana-de-Açúcar. Hoje, a aula 17, continuamos falando sobre doenças na cana-de-açúcar. Na aula passada, pessoal, falamos aí, da quantidade de doenças que temos relacionadas à cultura da cana-de-açúcar. Temos 58 encontradas no Brasil, mas pelo menos 10 tem uma grande importância econômica no país. Dentro dessas doenças da cultura da cana, algumas são causadas por fungos. Falamos tudo sobre fungos na aula passada. Causadas por bactérias, Aqui eu trago um resumo do que são as bactérias. As bactérias, pessoal, são seres unicelulares, ou seja, formados por uma única célula. Procariontes. O que significa procariontes? Que não tem um núcleo aí delimitado. O seu código genético fica solto dentro dela, beleza? Elas são classificadas de acordo com as suas formas. Então, elas são classificadas como bacilos, fibrião, os cocos, ou estreptococos. É de acordo com a sua formação. Mas o que vocês têm que ter em conta aqui, pessoal, é essa questão do gram positivo e do gram negativo. O que é isso? É um teste que a gente realiza nas bactérias que determina a formação da parede dela. Quando é gram positiva, ela tem coloração roxa, e quando ela é gram negativa, ela tem uma coloração vermelha. Isso significa o quê? Quanto ela é potente. Quando ela é positiva, ela é roxinha, dá essa coloração roxa, significa que essa bactéria ela é mais difícil de ser penetrada, ou seja, ela é mais difícil de ser destruída. Alguns exemplos aí de bactérias. E aqui, pessoal, tem os vírus, Além dos fungos, bactérias, os vírus também são causadores de doenças na cana-de-açúcar. Aqui uma foto para vocês de um vírus atacando uma célula, adentrando em uma célula. Bom, pessoal, e os vírus, a gente já sabe que ele não ataca somente plantas, eles atacam também seres vivos, E as principais doenças são as gripes, dengue, AIDS e agora a famosa Covid, E o que significa vírus? São parasitas obrigatórios dos seres vivos, ou seja, se ele não tiver dentro de um ser vivo, dentro de uma célula, ele não sobrevive. Ele depende de uma célula. Por quê? Porque ele não consegue multiplicar seu material genético. Fungos e bactérias se multiplicam ou sexuadamente ou assexuadamente, mas o vírus não. Eles têm que estar dentro de outros organismos para se multiplicarem, tá? Por alguns, eles não são considerados seres vivos, pois não realizam funções vitais, certo? E também não têm células e nem organização celular, ou seja, eles são acelulares, porém causam uma grande devastação. Uma coisa, pessoal, que temos que ficar muito, muito atentos mesmo, é que os vírus, eles são divididos em retrovírus, tá? E adenovírus. O que são os retrovírus? São aqueles, que possuem RNA como material genético e adenovírus que possuem DNA como material genético. E eles são minúsculos, tá? Muito pequenos e simples, são capazes de infectar inclusive bactérias, tá? Então fica muito fácil ele atingir a célula de uma planta e causar uma vasta doença, certo? Aqui, pessoal, é um vírus atacando uma célula de bactéria. Várias formas de vírus aí para vocês verem. Não existe só uma forma do Covid, vocês parecem uma mamona, Então a gente tem diferentes formas aí de vírus. Essa célula, pessoal, ela foi atacada por um vírus. O vírus entrou ali dentro, se multiplicou, arrebentou essa célula e vai sair para procurar mais células para causar uma grave infecção. Aqui são exemplos de vírus, que atacam algumas plantas. Então, esse vírus aqui superior, vocês percebem que ele ataca uma folha. E o vírus da parte inferior atacou um fruto. Pode
ser, né, pessoal, que alguém tem essa curiosidade se o vírus humano pode infectar planta e se o contrário acontece. Eu deixei esse artigo lá no grupo do módulo 2. Caso alguém tenha curiosidade de ler todo o artigo, pode estar procurando. Porém, aqui já tem a resposta dessa pergunta. Bom, pessoal, e quais são aí, né, as principais doenças da cana, né, e as suas formas de disseminação e os seus controles? Bom, nós temos aí a escaldadura das folhas, raquitismo da soqueira, carvão da cana, a ferrugem alaranjada e a ferrugem marrom, a podridão do abacaxi, mosaico, os amarelinhos e as galhas, tá? A forma de disseminação, grande maioria aí, as 3 primeiras, né, por mudas, certo? Além do mosaico e do amarelinho. Por corte, nós temos também escaldadura e o raquitismo. Pelo vento, né, nós temos aí o carvão da cana, a ferrugem marrom, todos aqui causados por fungos, beleza? Pelo solo, né, nós temos a podridão do abacaxi e as galhas. E por pulgões, nós temos o mosaico e o amarelinho. E temos aí as formas de controle, né? Que pode ser por fungicida, variedades resistentes, mudas sadias, tratamento térmico, ou seja, por calor ou por um choque frio, Hung. O Hung nada mais é, pessoal, que eliminar, né, do meu local, eu fazer um monitoramento e eliminar do meu local aquilo que eu não tá doente, vamos dizer assim. Manejo da colheita, época de plantio e mudas novas. Então, essas são as formas de disseminação, ou seja, como a doença espalha, e as formas de controle. Além das doenças citadas anteriormente, pessoal, nós trazemos essas daí, né? A mancha amarela, mancha ocular, mancha parda, a mancha anelar, a podridão vermelha, podridão do fusário, estria vermelha, falsa estria vermelha e a gomose, beleza? Bom, pessoal, aí nós temos, né, a importância da realização do Hung em viveiros de cana-de-açúcar. O que é isso, pessoal? Sabemos que nós temos que manter a manutenção e o alto nível de sanidade nos viveiros, né? Nós vamos fornecer mudas. Imagina se sai uma muda contaminada de um viveiro meu e contamina todo o solo de uma área. É uma responsabilidade muito grande, né? Portanto, tem que se ter uma vigilância constante nos viveiros. E é necessário isso para quê? Para que a gente evita que essas doenças comprometem as mudas e um canavial todo. Então, os trabalhos de inspeção, quando eu fico inspecionando, controlando, vigiando, são chamados de Hung. São efetuados nos viveiros, e não só em viveiros, mas também no canavial, tá bom? Por uma equipe especializada, treinadas para conhecer e eliminar essas plantas doentes, essas plantas indesejadas. A operação pode ser feita com enxadões que arrancam totalmente a toceira, ou seja, tem que ser retirado 100%, tá, pessoal? Ou também aplicação de herbicida nos cartuchos foliares. Além das plantas doentes, essa prática também visa a eliminação de misturas varietais e remanescentes de cultivo anteriores. Recomenda-se a realização no mínimo de 3 operações de controle, ou seja, de Hung, nos 2 a 4 meses, né? Ou até 6 meses após o plantio de um viveiro. Bom, pessoal, outra coisa que temos que tomar muito cuidado mesmo é a desinfestação de produtos que eu uso num talhão e vou para o outro, de uma área para outra, de um canavial para outro, certo? Então, se faz necessário a desinfestação desse material. Agora vamos conhecer um pouquinho das doenças. Aqui eu tenho a escaldadura das folhas. A escaldadura das folhas, pessoal, é causada por uma bactéria, né? E ocorre 3 tipos básicos de sintomas, o que dificulta muito a identificação dessa doença.
Nós temos a fase de latência, sintoma crônico e, por último, o sintoma agudo. Esse último sintoma só ocorre em condições extremamente favoráveis à doença e em variedades suscetíveis, pessoal, certo? E como é que é disseminada essa bactéria, né? A disseminação dessa bactéria ocorre por meio de mudas contaminadas ou instrumentos de corte. Você lembra que eu falei da desinfestação? Por causa disso. Né? Se eu não desinfesto meu material, eu levo isso de uma área para outra. Mais um exemplo da escaldadura das folhas. E nesse slide eu trago as maneiras de controlar a doença, né? Prática de Hung, uso de variedades resistentes ou tolerantes a essa doença, desinfecção dos instrumentos de corte e principalmente o emprego de mudas sadias. Agora eu trago o raquitismo das soqueiras. Uma das características dessa doença são as brotações laterais, porque a gema apical ela morre. Então acaba que começa aquelas brotações laterais. Lembrando que o raquitismo da soqueira, né, é uma doença causada por uma bactéria e não tem muitos sintomas específicos. Por isso, não pode ser identificado visualmente. As plantas doentes podem apresentar redução de crescimento, evidenciada ao longo das soqueiras. Entre as doenças, nós também temos o carvão. O carvão é causado por um fungo, né? Ou seja, é uma doença fúngica. E sua disseminação ocorre principalmente através de áreas de plantio de mudas contaminadas e também quando eu tenho meu solo já contaminado. Uma das características, pessoal, é o chicote. O que é o chicote? É quando o ápice da minha cana ele empreteja, ele fica preto, como nessa figura. E esse preto, pessoal, nada mais é que o fungo, tá? Nesse caso aqui, agora eu trago a ferrugem alaranjada. Esse aqui, pessoal, a terceira foto é um exemplo do fungo. E no dedo desse rapaz, o que demonstra? O fungo, eu pego numa planta, pego em outra, ou estou irrigando, ou bate um vento, e esse fungo sai de um local e vai para o outro, tá? Bom, pessoal, exemplos aí do fungo e de como eles ficam nas plantas. Nesse caso aqui, pessoal, eu peguei essa doença, né, a ferrugem, só para vocês entenderem como é que funciona o ciclo. E assim como os insetos, as doenças também têm ciclos, tá bom? Então ocorre a infecção. Essa infecção depende de umidade da folha, né? Ou seja, essa folha tem que estar úmida aí por no mínimo 8 horas e em temperaturas em torno de 20 a 25 graus Celsius. Então eu tenho um fungo na minha área, estou com essa temperatura, estou com essa umidade, o que acontece? O fungo ele vai atacar minha planta, né? Após o ataque do fungo, eu tenho o quê? A colonização, ou seja, a minha reprodução, a formação da minha colônia, do meu grupo de fungos, que vai ocorrer, pessoal, 5 dias após a infecção, tá? Após esses 5 dias, eu tenho aquela fase de reprodução, que vai de 10 a 20 dias, que eu começo a reproduzir até estourar a epiderme da minha planta, né? E a hora que estoura essa epiderme, os esporos, eles voam, eles são disseminados, o que atinge a sobrevivência de canaviais próximos à minha área e também a disseminação a longas distâncias. Porque o vírus ele viaja longe, pessoal, e ele viaja graças ao vento, à água, o maquinário, até mesmo a própria pessoa. Aqui, pessoal, eu trago o mapa, né, das maiores ocorrências de ferrugem alaranjada. Vocês percebem o quê? Que a grande concentração dessa doença, ou seja, ela é muito alta, próximo ao oceano, né? Próximo onde tem umidade e uma temperatura um pouco mais branda. Aqui, pessoal, trago uma escala, né?
sobre a evolução dessa doença na folha da cana. Então, quando eu tenho 0, né, enquanto eu não tenho a doença na folha da minha cana, eu classifico ela como 0%. Quando eu estou no nível 2, eu tenho 0,5% da doença instalada na minha planta. E assim por diante, né? Aqui, pessoal, muito parecida com a ferrugem laranja, eu tenho a ferrugem marrom, né? Praticamente só muda a coloração. Bom, pessoal, por que não eliminamos plantas com sintoma de ferrugem, né? Doença como a ferrugem, pessoal, inevitavelmente atacam todas as plantas de uma variável suscetível, ou seja, aqueles porozinhos assim, né, o pólenzinho lá do fungo, ele vai longe. E onde ele cair, ele vai contaminar aquela variedade suscetível, tá? Então, se a gente for eliminar as plantas doentes de um canavial, eliminaríamos tudo, 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 tudo. Então, a gente tem que observar e fazer um controle da infestação, se compensa ou não fazer uma aplicação ou destruir todo o meu canavial. Estes são os sintomas causados pela podridão do abacaxi. A gente percebe na primeira figura o estrago que ela fez aqui em linha reta nesse canavial. Bom, pessoal, e leva esse nome, essa doença, né, pelo odor de abacaxi. É sério, cheira abacaxi fermentado, tá? Essa doença, pessoal. E é nas fases iniciais, porque é na fase inicial que ocorre essa fermentação e tem esse odor de abacaxi. Bom, pessoal, também temos a doença do mosaico. A doença do mosaico, pessoal, é uma doença causada por um vírus e aparece, né, manchas de tons alternados de verde claro a verde escuro, geralmente aí nas folhas mais jovens do cartucho foliar. Temos o amarelinho também, pessoal, uma doença que o próprio nome diz por que ela leva esse nome. Vocês percebem a segunda gravura que a área vai amarelando. É uma doença, pessoal, que seu agente causal, ou seja, o que causa ela ainda está em discussão, tá? E o que acontece? Pode acarretar 50% das perdas da produtividade. Então, se perde muito com essa doença. Nós também temos a mancha amarela, que é diferente da amarelinho, né? Ela causa manchas dentro do canavial. Temos aí a mancha ocular, a mancha parda. Tanto a mancha ocular quanto a mancha parda, pessoal, é provocada por um fungo. Nós temos também a mancha anelar. Bom, a mancha anelar também é provocada por um fungo, tá? E se caracteriza por manchas de tamanhos variáveis, tá, pessoal? Nós temos a podridão vermelha. Podridão vermelha, pessoal, também está associada, né, a um fungo, é um fungo que causa ela. E se caracteriza por aparecer lesões avermelhadas na nervura central da folha e manchas no interior do colmo, certo? E os fungos se apresentam no orifícios no colmo, que eles entram nesse orifício aí sim colonizam o interior desse orifício, beleza? Nós temos aí a podridão do fusário, temos a estria vermelha. Bom, pessoal, estrias vermelhas são doenças provocadas também por uma bactéria. Bom, pessoal, aqui também eu tenho a falsa estria vermelha. Bom, pessoal, para fazer um controle adequado, ou seja, meu manejo barra controle, eu devo escolher variedades resistentes, realizar o running, viveiros e mudas sempre sadias, né? Tratamento de mudas, local de cultivo, a gente tem que saber se ele teve ou não alguma doença anterior. A época de plantio influencia muito, beleza?
O que não influencia a época de colheita, adubação balanceada, manejo da broca, variedades que não florescem e plantio raso. A gente sabe que isso aqui, pessoal, existe, porém não há necessidade de controle nessa questão dessa doença na cultura da cana-de-açúcar. Bom, pessoal, os patógenos, né, que causam as doenças aí, não só nas mudas, como em todo canavial, são as bactérias, vírus e mosaicos, tá? Temos que tomar muito cuidado em relação a isso, porque fica difícil recuperar uma área. Aqui, pessoal, eu trago, né, para vocês alguns defensivos agrícolas registrados para o manejo da cana. Trago seu nome comercial, o carvão, as doenças que ele protege ou não a planta.